E aí, meus consagrados, tudo beleza com vocês? Olha aqui nós de novo. Eu sou o Rafa, esse é o Reinaldo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre deficiência, do que é deficiência, tá bom? Tanto eu quanto o Reinaldo nós vamos dar nossas opiniões, vamos situar vocês sobre o assunto e dar nossas visões, tanto profissionais quanto pessoais. Antes de mais nada, não esqueçam de suas responsabilidades youtubísticas. Compartilha, comenta e deixa o like. E se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Bom dia, meu amigo Reinaldo. Bom dia, Rafa. Fala, galera. Canal Inspirando Vidas. Sejam bem-vindos, mais um vídeo. Pois bem, então, galera, como o Rafa já adiantou, a gente hoje vai abordar um pouco mais profundamente o tema da deficiência, né? Que é uma questão tão importante que de 20 anos para cá ganhou um pouco mais de espaço nas discussões da nossa sociedade. Então, numa pesquisa muito simples, né, porque não é a nossa área, a gente foi buscar sobre o ponto de vista jurídico o que é a deficiência, do ponto de vista médico, clínico, e depois a minha visão, eu vou colocar para vocês a minha visão como educador físico, como é que eu avalio a questão da deficiência. Do ponto de vista jurídico, a gente destacou o artigo 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 2º diz o seguinte: define pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Do ponto de vista médico, a deficiência pode ser vista assim: uma grave doença já pode ser considerada uma deficiência. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, causa alguma insuficiência do ponto de vista clínico pode ser visto como uma deficiência. Inclusive, tem a questão do CID, né? Que é aquele documento oficial que classifica, né, todas as doenças, né? Cadastra, né? Cataloga todas as doenças estudadas até o momento. Então, assim, a gente está fazendo essa passagem por essas visões para que quem está nos vendo e nunca parou para pensar nisso, reflita um pouquinho. Eu, como educador físico, quando decidi trabalhar com esse público, né, de pessoas com deficiência, não só crianças, mas trabalhei com adultos também, o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um olhar, uma espécie de postura profissional de que eu respeitava a deficiência de cada aluno que me procurava, eu queria ter um amparo médico, um laudo, eu queria entender sobre o que era aquela deficiência, né, do ponto de vista médico, o que ela determina, os cuidados que eu precisava ter e tal. Mas logo no instante seguinte, eu focava na potencialidade do aluno. Então, se eu era procurado por um jovem querendo aprender a nadar, vou citar o exemplo do Nilson. Nilson o Nilson queria reencontrar também. Deve estar um homem também, se Rafa está com 27, ele já está com uns 32, mais ou menos. Nilson tinha uma amputação de perna causada por um acidente. Acho que foi atropelamento, não tenho certeza. Ele chegou lá no Maracanã querendo aprender a nadar. A partir dali, eu foquei no potencial que ele tinha. Apesar de ter perdido uma perna, vamos desenvolver a sua técnica da melhor forma possível, inclusive para suprir, compensar aquele acidente, né? E assim eu fiz com todos os alunos que passaram por mim. E é engraçado, Rafa, e quem estiver nos vendo, que isso tem que ser um pouco, eu penso, a visão do profissional de educação física e até de outras áreas, com todos. A gente não tem que muito focar, né? Hoje que eu trabalho com futebol, né? com principalmente crianças, né? Até adolescência. Chega na minha aula crianças com algumas limitações de coordenação motora, limitações físicas, né? Que tem pouca velocidade. Cara, eu trabalho o potencial deles. Então, se eu ficar focando na limitação, eu acho que isso também limita o meu trabalho. Então, acho que por isso, assim,
eu sempre destaco o Rafa, porque já falamos sobre ele, mas assim, todos os alunos que passaram por nós, no nosso projeto, alcançaram resultados muito bacanas. E tem uma parte disso que é mérito do aluno, pela dedicação, entrega, confiança, e tem uma parte que é a metodologia aplicada, que eu acho que é essa. Olhar muito pouco ou nada para a questão da limitação e sim para o potencial. Então, dito isso, Rafa, eu queria te ouvir, né, principalmente hoje, para você, o que é deficiência? Vamos lá. Para mim, o que que é deficiência? De uma visão bem pessoal, explicar o que é deficiência é meio que difícil para mim. Pelo simples fato de eu viver com isso, de eu sempre. Por exemplo, a deficiência para mim é um estilo de vida. Porque ao mesmo tempo que ela lhe cria limitações, que ela lhe cria certas circunstâncias que, num contexto geral, ela é diferente, ela é especial, ao mesmo tempo é algo bem natural, é algo bem que para mim, assim, eu como uma pessoa com deficiência, a deficiência assim é como se fosse uma etnia, como se fosse considerado Uma uma característica física, né? Como característica. ser alto, baixo, Isso, exatamente, magro, exatamente. gordo, né? Exatamente isso. Porque, querendo ou não, essas características que você deu, que você citou, Reinaldo, elas impactam na vida da pessoa, no estilo de vida da pessoa. Por Sim. exemplo, uma pessoa que é alta, quando ela vai pegar algum transporte público, dependendo do transporte, por ela ser alta, ela não consegue se sentar confortável nos bancos. Quando ela vai É. pegar um carro, ela sim tem que. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, mas é só fazer isso. Não, não é só fazer isso, é sempre fazer isso. Entendeu? Não é? A Letícia aqui, ela tem as pernas compridas, ela é alta, então ela sofre muito com isso. E é uma característica, tipo assim, ela só é alta. É a mesma coisa pra mim, não. Eu só tenho deficiência. Tipo, não é algo que, nossa, assim, tem que dar aquele escândalo todo, né? Então, Uhum. pra mim, a deficiência ela é uma característica, ela não é algo que é a par. Mas, Rafa, a sua fala, que eu acho muito bacana, ela tem que ser vista com muita. Eu fiquei pensando, te ouvindo, que a gente tem que ter muita cautela, né? Porque, Hum, assim, o que para mim. Eu comecei a atuar nessa área em 93, aproximadamente. uhum. No ano que eu nasci. 1993. No ano que você nasceu. Não. Hum. Foi. Caraca, que maneiro. No ano que você nasceu. Você está com 28 anos, 27, vai fazer 27, eu 28. vou fazer 28. Então, eu acompanhei, num primeiro momento, ali, nos meus primeiros 10 anos de trabalho, muito de perto, depois de longe, a questão da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Eu acompanhei o Uhum. movimento. Eu participei de manifestação no Rio, reivindicando a adaptação dos metrôs, né, das estações de metrô para pessoas com deficiência, seja qual for. Pode ser um cadeirante, pode ser um muletante, pode ser um deficiente visual. O metrô tinha que estar adaptado para essas pessoas, quando chegarem, terem acesso ao trem sem complicações piores, né? Que é a Uhum. questão das barreiras arquitetônicas e tal. E aí, nesse processo que eu me envolvi bastante, profundamente, cheguei a ter uma associação, a Associação Cidadania Vital, a CV, a gente fundou uma entidade. Depois a gente não funcionou, eu não soube ser gestor, né? Eu era muito mais professor que gestor, e aí mandei mal. Mas hoje eu tenho mais experiência com isso, enfim, mas isso é outro detalhe. O que eu quero dizer, quando eu falo ter cuidado, Rafa, é porque não é, hoje está muito em voga essa história de que tudo é mimimi. Não é mimimi de uma pessoa que tem uma deficiência exigir por direitos, exigir por equidade, né? Uhum. Se eu tenho uma maior dificuldade para ficar de pé, é justo que eu tenha uma prioridade na fila, é justo que eu tenha um atendimento mais rápido do que o outro indivíduo que tem a plenitude ali das suas funções. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa história, que eu sei que não foi sua fala, é só para que as pessoas não vejam assim, tá vendo? Por que precisa de coisas especiais, leis especiais, cotas em questão das empresas, cotas na questão dos concursos públicos? É Então, porque. como falou, a minha fala, ela foi muito pessoal. É Uhum, uma fala no meu estilo de vida, algo pessoal. sim,
deixa eu falar, Rafa, qual é a sua visão em relação à deficiência com a sociedade? Certo. Aí minha fala ela já muda, ela já se encaixa um pouco mais nisso que você falou, principalmente hoje eu trabalhando numa empresa que curiosamente é uma empresa que lida com a educação. Então, assim, o que ajudaria muito a causa seria a própria educação, entendeu? Certo. Como chama mesmo, Rafa, que eu esqueci a tua faculdade? Uniswan. Eu Uniswan. trabalho na Ela faculdade fica Uniswan. onde? Bom Sucesso? Isso, a matriz ela fica em Bom Sucesso, na Avenida Paris, número 84, mas ela tem Sim. polos em Campo Grande, Bangu e Bangu e Jacarepaguá. E existe, Maneiro. tem as unidades e tem os polos que são espalhados. Certo, certo. Beleza. Aí você trabalhando lá, continua. Aí então, falando, né, sobre a deficiência em relação à sociedade, em relação aos direitos, porque isso que você falou realmente é um ponto que, assim, se você pegar a minha fala, realmente, agora para não. Se você pegar a minha fala e jogar num contexto social, a pessoa fala, ah lá, viu? Não tem necessidade de um Rio Card especial, não tem É, necessidade de ter prioridade na fila, é só uma característica. Existem pessoas leigas, que isso para mim é uma isso. pessoa leiga, isso para mim é uma pessoa que não entende o que é interpretação de texto, porque a Uhum. visão que eu disse foi uma visão pessoal. Você falou, Rafa, Sim, o que é para você? Para mim é sim, uma característica, mas para sim, muitas pessoas é um condicionamento que vai muito além de uma característica, vai muito além de um adjetivo, sim, entendeu? Então, assim, num contexto geral, para você poder entender o que é isso, você tem que ter uma educação mínima de entendimento. sim. De você entender que a deficiência, num contexto geral, ela é uma barreira tão grande quanto qualquer outra de forma socioeconômica, dizemos assim. Porque, por exemplo, falando de lei, existem leis que obrigam empresas a separarem 5%, vai às vezes de 3 a 10% do seu quadro de funcionários que sejam Sim, pessoas com necessidades especiais. E mesmo assim você vê pessoas que não conseguem, e você vê empresas que não cumprem com isso. sem dúvida. Pelo simples fato da pessoa ter aquele preconceito em relação a quê? Eu não vou botar, eu vou falar num contexto bem pesado. Eu não vou botar o aleijadinho para fazer uma parada que a outra pessoa que anda bem faria bem melhor. E aí, por conta disso, acontecem as circunstâncias. Por exemplo, como é que uma pessoa com deficiência teria o mesmo tempo de estudar indo tantas vezes ao médico? Indo tantas Rafa. vezes a tratamentos. Por exemplo, eu, antes de completar os 15 anos, a minha vida era voltada à natação, que era uma fisioterapia, Sim, consultas ao médico para saber como é que estava o meu corpo, para falar sobre a minha deficiência. Aí, tipo assim, não é tirando méritos nem nada, mas vamos botar na ponta do lápis. A pessoa que tem 8 horas para poder estudar, ela, querendo ou não, em regra, a gente está falando num contexto, a gente não está falando de cada indivíduo, a gente está falando no geral. A pessoa que tem 8 horas para estudar, ela adquire mais conhecimento do que uma pessoa que só pode estudar 3 horas. lógico, Rafa. Entendeu? Essa política, né, de compensação, essas políticas assertivas e tal, afirmativas, acho que tem tudo a ver. É só isso que eu quis frisar, Uhum. porque assim, eu até conheci, eu tenho um conhecido que o cara tem uma deficiência visual que a gente chamava, né, na minha adolescência, coisa de fundo de garrafa. Ele usa Uhum. um óculos fundo de garrafa, uma Uhum. lente super grossa. Ele está no limite do que a gente poderia chamar equivocadamente da normalidade visual. Uhum. Mas ele, do ponto de vista clínico, ele já entra no rol de pessoas com deficiência visual. E aí ele já entra no rol das pessoas com uma certa proteção Cota. social, Isso. que aí entra na Uhum. cota e tal. Ele até passou num concurso público, assim, com menos dificuldade por conta disso. Aí assim, eu entendo que assim, os extremos fica difícil de você dizer até onde vai, né? Até tal grau de deficiência merece aquele benefício até no... Mas assim, cara, eu prefiro que a nossa sociedade erre por esses extremos, do tipo assim, até privilegie uma pessoa que não tem tanta dificuldade Uhum. assim, né? Ele tinha que ler as paradas com lupa, né? Uma coisa assim,
que pode ser que eu não questionava ele não, mas eu acho que muita gente poderia questioná-lo, mas eu prefiro que ele entre no bojo para a gente pegar mais uma galera que está no meio, né, e tentar dar a essa pessoa uma condição melhor de lutar pela sua independência, etc., do que ficar preocupado com esse mimimi que o pessoal chama de mimimi, entendeu? Reinaldo, Então, pegando isso que você falou, a gente pode às vezes usar um outro exemplo que, como você falou, poxa, ele era o máximo, ele chegava no limite do que a gente podia falar que não tinha uma deficiência visual. E você falou, poxa, eu fico feliz às vezes que ele possa entrar nesse erro, né, de porcentagem, mas que pelo menos a gente consiga abraçar um apanhado maior. E, sim. cara, um ponto exemplo que eu peguei agora, eu vou falar de uma visão ética. A cota racial, cara, porque é aquilo. Se eu falar, eu sempre entendi que os negros tinham que ter cota. Mentira, eu tinha um pensamento totalmente ao contrário. Eu tinha aquele pensamento bem ridículo que era assim: abre a cabeça do negro e do branco, o cérebro não é rosa? Então é Oi, igual. oi, Juro, oi, oi. eu tinha essa visão. Hoje, estudando a psicologia, eu tô tendo essa desconstrução pessoal e entendo que você não pode, ao mesmo tempo que você fala de um todo, só falar de um todo. Sim. Você tem que ter a humanização. Você tem que ter aquele entendimento de que cada vida tem sua história, tem sua importância, e por isso, por ser é, um componente importante de uma sociedade, ela tem que ser julgada, ela tem que ser avaliada, tem que ser julgada também, de uma forma geral e individual. Então, assim, entender que o negro ele precisa de cota não é algo histórico, só falando. Que tem muitas pessoas que falam, você está recebendo a cota hoje porque o seu antepassado era escravo. Não, não é só por isso. Não é só uma dívida histórica. Que eu não me pegaria muito a dívida histórica, mas eu me pegaria a própria sociedade em si. Não, é que essa dívida histórica acarretou em um contexto hoje. O Isso, fato da nossa sociedade ter vivido 388 anos de um processo de escravidão e Uhum. exclusão, hoje as pessoas negras e nas suas diversas tonalidades ali do negro foram marcadas profundamente, né, pela É. nossa sociedade. Assim, mais do que a gente vai fazer um programa sobre isso. A gente não queria entrar, a gente não quer muita polêmica, mas um É. dia talvez a gente entre na polêmica. Porque, Uhum. meu irmão, é nítido. Assim, e é engraçado você falar isso, Rafa, porque hoje eu também tive esse insight quando a gente estava debatendo, hoje não, ontem, quando a gente escolheu qual seria o tema hoje, eu pensei, por que, que a galera implica tanto com a galera da questão racial, né, dos negros, cotas, e a pessoa aceita melhor a questão da pessoa com deficiência. Melhor, porque não é 100%, né? Exatamente, exatamente. A pessoa aceita, ah, tá, o cadeirantezinho, o É, tortinho ali, não, não. o amputadozinho. Mas o negro por quê? Por quê? Pô, assim, acho que a gente entra no preconceito racial, é racismo, entendeu? Tipo assim, fica bloqueado, entendeu? Mas, enfim, isso é um papo para outra. Porque acho que a questão, a solução também não são só as cotas, tem mil Não, questões, tem um milhão de coisas, um milhão de mas coisas. que a gente apoia, a gente apoia. Não podemos. Hoje eu Né? posso falar que eu apoio. Desculpa, Show. tá, sociedade? Hoje eu digo que eu apoio. Não, É, eu sou sincero. só. A Letícia tá aqui do meu lado assim, ela. Porque eu Ah, nunca tive esse insight com ela, entendeu? Cala a entendi. boca, garoto. E contigo, Rafa, eu me lembro que a gente algumas vezes há um tempo até começamos a falar suavemente para alguma coisa assim, eu pensando, pô, o Rafa ainda não percebeu, mas a psicologia te ajudou, né, Rafa? Ah, sim, a O psicologia curso, me né? ajudou Que muito, bacana, né? O curso, principalmente né? essa competência que a gente está sendo aplicada, que o nome da competência é Humanização em Saúde, me Tudo a fez ver. ter um entendimento muito maior, e não é aquele entendimento alienado. Que tem muitas Aham. pessoas que falam, não, agora eu sou filósofo, eu entendo da vida, e na verdade é uma alienação, é um Sim. grupo pequeno que entende um pouco sobre o assunto, te ensina da forma que ele quer.
Sim, E sim, que sim. não é o caso. O caso que eu estou estudando, a gente está trabalhando com leis. Isso é Uhum, uma visão que eu tenho de acordo com a lei. De acordo com uhum, a lei, de acordo com a sociedade que eu vivo. uhum. Então, assim, não foi a pessoa me direcionou, me condicionou a pensar dessa forma. Foi Sim, uma opinião própria, com todos os assuntos que eu tenho em volta. entendi. E vem cá, Rafa, Falei bonito pra mas caraca, né, voltando. maluco? Caraca! E Rafa, a gente pode te dizer, a gente pode dizer que no teu caso, a forma como você lidou com a questão da deficiência, de alguma forma, assim, você acha que você pode influenciar, inspirar outras pessoas, assim? Porque quando eu olho você, Rafa, né, por que a gente fica tão amarradão? É porque eu sinto que você conseguiu driblar a sua limitação, né? Você conseguiu driblar a sua limitação de diversas formas. E como é que isso pode servir de alguma forma de inspiração, que é a nossa ideia, para outras pessoas que tenham ou não deficiência? Porque tem pessoas que têm a sua vida empatada, né, os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, sem ter a deficiência do ponto de vista médico ou jurídico. Ela tem outras deficiências, às vezes é um medo profundo, né, uma insegurança. Como é que você acha que você pode, de repente, ajudar Cara, um depoimento? eu acredito assim. Já viu aquela frase? Tem um termo psicológico em relação a isso, que é o seguinte: se ele consegue, eu também consigo. Tá. Eu pego sempre essa linha de raciocínio, por quê? Como eu falei no início, para mim, uma visão pessoal, a deficiência ela é um estilo de vida, ela é um complemento, ela é uma característica. Para um contexto geral, a sociedade, ela é vista como uma incapacidade, uma limitação. E aí, como eu vejo que isso possa inspirar pessoas, como eu já vi que isso inspirou pessoas? A pessoa para e pensa: poxa, eu sou, fisicamente falando, totalmente capaz, totalmente sem Apto, né? limitações, e isso, totalmente apto a fazer tudo. Não há motivos para eu não, por exemplo, por que a pessoa não faz uma caminhada? Simplesmente porque ela não quer. Porque ela tem a capacidade, ela é apta. E aí, quando ela vê alguém que, fisicamente falando, num contexto geral, é incapacitado, não consegue promover tal coisa, e ao mesmo tempo ela vai lá e faz, você automaticamente fala, cara, como é que é possível que uma pessoa que tem toda a limitação, que tem todas as barreiras para atingir aquilo, conseguiu atingir, e eu, que estou aqui em plenas faculdades mentais, não consegue. E às vezes a pessoa utiliza do próprio exemplo histórico. Assim, a minha visão que eu tenho de inspirar as pessoas é nesse formato. Poxa, para muitos, o que eu tenho é algo que assim é uma barreira, é algo a ser digno de pena, é algo que assim é sempre visto de uma forma mais com muita compaixão e que não é o caso para mim, que não é o caso para o Reinaldo, para a Letícia, para o Antônio, para a Maria, que são meus pais, que é minha esposa. Eles não me veem dessa forma, mas por quê? Porque eles me conhecem. Eles sabem do que eu sou capaz, certo? É, quando você vê que uma criança de 7, 8 anos, que é um toquinho de gente, com a perninha uma menor do que a outra, pulando de uma plataforma de 5 metros de altura, por que, que a outra, que consegue andar sozinha, não conseguiria? Entendeu? Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que eu conseguiria inspirar algumas pessoas, que eu consigo inspirar algumas pessoas, seria nessa visão. Assim, cara, a pessoa às vezes quando me vê eu fazendo as coisas que eu faço, e ela percebe que aquilo que ela não conseguia fazer era muito difícil, ela percebe que é fácil, ela consegue dar mais um passo. Ela consegue avançar mais um pouco. Sem Entendeu? dúvida. Você tocou em alguns pontos, como você falou, que me remeteu muito à nossa história, ao trabalho, ao projeto, né? Cara, a autopiedade, né? A pessoa que tem pena de si mesma, né? A pessoa que tem pena de si mesma fica muito travada, né? Quando ela se vê como coitada, como ela se vê como vítima, que não tem nada a ver aos direitos dela, né? Assim, você pode não se ver como coitadinho
e exigir que exista uma vaga para a pessoa com deficiência, porque para você se locomover daquela vaga até a entrada de um shopping é muito mais cansativo do que uma pessoa que não tem deficiência. Então, assim, você não se vê como coitado, você não se vê como digno de pena, mas você sabe da importância de alguns benefícios, alguns privilégios, né? Uhum. Que não podemos nem chamar de privilégio, alguns direitos. Alguns direitos. E outra coisa que é bacana que você ressaltou, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu até já falei, da coisa do olhar do profissional, eu nunca tive pena, né, de você nem nenhum dos meus alunos. Né? Eu acho que eu fui um pouco assim privilegiado, eu tinha lá meus 20 e poucos anos, né, 23, 24 anos, quando comecei a trabalhar nessa área, porque eu não era pai também. E o fato de não ser pai me dava, digamos assim, uma certa fortaleza, né? Eu ficava um pouco mais... O fato de depois já ter tido um filho, no caso uma filha, isso ganha uma outra dimensão. Mas, assim, Rafa, eu acho que é fundamental, e por isso eu fico tão amarradão assim, quando eu vejo a tua história e tal. Você, dentro da Uniswan, existem outros rapazes ou moças com deficiência lá, Rafa? Existem. Uhum. Então, você e esse grupo de pessoas que estão dentro da Uniswan trabalhando, pode ter certeza, vocês transformaram a vida, a cabeça de todo mundo que convive com vocês. Desde os colegas de trabalho até os usuários da faculdade, né, os alunos e tal. Porque o que eu vejo na prática é isso. Uma pessoa com deficiência, quando ela é inserida, quando ela é incluída na sociedade, ela transforma o ambiente para melhor, em todos os sentidos. Tanto no sentido de quebrar um preconceito, como no sentido também de aumentar o grau de empatia. Ah, o Rafa é super descoladão, ele tal, pô, mas por que eu não vou ajudar o Rafa, já que para ele talvez em tal ponto ia ser mais cansativo? Rafa, deixa que eu vou, segura aí, irmão, eu vou lá rapidinho. Isso não tem nada a ver, isso não é tratá-lo com pena, com carinho, nada a ver, é dar uma força, empatia, né? Isso aí Então, que você falou, Rei, me lembrou até uma coisa que aconteceu na Uniswan, na minha equipe, que assim, eu trabalho na equipe da secretaria e o setor onde eu trabalho, a gente entrega documentos. sim, E aí, tipo assim, tem a secretaria na frente e lá nos fundos tem o setor onde guarda os diplomas. sim, Cara, teve um rapaz que ele falou assim, Rafa, o que eu vou fazer? Eu não vi ele fazendo isso. Ele veio me chamar, Rafa, vem cá dar uma olhada. Tinha aqueles armários compridões, sim, tem uns quatro lá, cada um com quatro gavetas. sim. E aí, tipo assim, os diplomas eram distribuídos de acordo com o curso nas gavetas. O que o garoto fez? Ele pegou os diplomas que ficam lá nas últimas gavetas e levantou para cima. E para isso ele teve que trazer outro armário que estava nos arquivos. Eles remodelaram a organização dos diplomas, porque eles falaram: pô, Rafa, a gente viu que teve um dia que você foi pegar um diploma lá embaixo, que você ficou, tipo assim, quase caindo. E Lógico, aí eu olhei e falei lógico. que. E tipo assim, eu tinha acabado de chegar no lugar. Eu Uhum. percebi que eles fizeram isso, tipo assim, vou só te ajudar. Não, ele falou: olha, a gente sabe da tua alimentação, então pra gente melhorar o nosso profissional, eu vou resolver esse problema aqui. Tão Não, não, simples, né, Rafa? isso. Uma mudança tão simples, né, irmão? Então, a pessoa com deficiência, assim, tem um texto, eu tenho um pouco de receio de citá-lo, né, porque a gente deve conseguir entrevistar a Sheila Salgado, que foi a profissional fisioterapeuta, que vou te falar assim, ela foi uma pessoa que inspirou a minha vida, ela foi meio que uma tutora, meio que uma orientadora, né, da minha atividade profissional. Ela tem uma sensibilidade fantástica, a gente deve entrevistá-la aí no próximo Eu episódio. quero muito conhecê-la. Ela é fantástica. E então, assim, eu tenho receio, porque ela conseguiu me ajudar a colocar exatamente aonde deve ficar essa questão da limitação das pessoas. Ela conseguiu quebrar uma série de preconceitos. Eu acho que a minha vida tem um divisor de águas do momento que eu conheci Sheila para frente, Uhum. como ser humano, com minha visão de mundo, etc. É um texto que relata uma história que parece que é verídica, aonde um pai de um jovem que nasceu com uma deficiência intelectual, não fica claro no texto, mas eu imagino que seja um garoto com um pequeno comprometimento intelectual e talvez um comprometimento motor também, como seriam as crianças com encefalopatia crônica,
alguma coisa assim. E todo dia esse garoto queria ir. O pai passeava com ele num parque lá americano. A história fala de um americano, num parque lá em alguma cidade dos Estados Unidos, e o garoto queria jogar beisebol. Mas pela limitação motora, ele não ia conseguir jogar junto com os outros garotos. E ele pedia e o pai enrolava ele, não, filho, vamos ali, não sei o que, papai, assim, vamos imaginar um garoto de uns 12, 13 anos, assim. Até que um dia o pai não conseguiu mais enrolar e o menino foi lá pedir para jogar. E o grupo de meninos jogando beisebol permitiram. Ah, tá bom, pode jogar. Aí botaram ele para rebater. Mas isso não foi combinado, né? Os garotos, na hora, foram fazendo intuitivamente e botaram ele como rebatedor, com bastão. Aí quem lançou, o lançador lá do beisebol, quem lançou a bola de forma a facilitar a batida. O garoto que tinha deficiência acertou a bola, não foi uma grande tacada, foi uma bola, sei lá, supõe-se que seja uma bolinha apenas que correu. E tanto o time que estava com o direito da tacada, como o time adversário, que tinha o objetivo de recuperar a bola, começaram a falar para ele, corre, que ele tinha que dar a volta, né? Tinha que dar a volta no campo. 4 estações lá do diamante do beisebol. E a gente fica imaginando, o texto, a gente fica imaginando aquele menino com aquele grauzinho de dificuldade, locomoção, correndo, e os dois times começaram a impulsionar. Isso parece roteiro de filme americano, de sessão da tarde, para a gente se emocionar. Mas aí fala que foi verídica, eu sei que aí o menino completou e todo mundo comemorou e tal. Naquele momento, é óbvio que a coisa da competição acabou. Ali naquele momento estava sendo um momento de amor, solidariedade. E o menino ficou amarradão. No texto lá, o garoto fica amarradão. E aí ele resume, o pai, essa parte que eu tenho receio de falar, porque eu não sei até que ponto é uma visão que reforça preconceitos ou quebra. Mas, assim, ele fala assim, o pai questionado, né? Mas vem cá, o senhor é uma pessoa que tem fé, religiosa, por que o senhor acha que o seu filho, né, nasceu com uma deficiência e tal? Aí ele fala, eu não tenho dúvida que depois dessa experiência que eu vivi, o meu filho existe para ajudar as pessoas a serem melhores, ajudar as pessoas a serem mais empáticas, né? Então, é uma visão meio complicada, que bota uma responsabilidade na pessoa com deficiência, que, assim, que eu tenho muita ressalva. Mas eu entendi um pouco do que esse texto tenta passar. É que, ao conviver com pessoas que têm algum tipo de deficiência, te humanizam, sabe? Te tornam uma pessoa mais sensível e entende melhor. Então, isso que fizeram contigo nos teus primeiros dias de trabalho foi demais, entendeu? É alucinante. Então, fez dessas pessoas... Então, eu acredito nisso também, assim. Assim, assim, falando desse teu texto, cara, é incrível. Ele é um ponto... É bonito, assim, né? não, e o bonito é a fala do pai, entendeu? Porque, assim, cara, resumidamente não, mas falando bem breve, de uma forma espiritual falando, todo mundo tem um propósito na Sim, vida, né? A sim, gente, eu tenho um propósito na Terra. Não, você tem um propósito na vida. sim. E às vezes o propósito de algumas pessoas não é ser um professor de educação física, não é ser um psicólogo. Às vezes é inspirar vidas, às vezes é Sim, ensinar as vidas de forma indireta, sim, entendeu? Então, sim. assim, você se limitar à sua função no mundo de uma forma física ou profissional, assim, é isso aqui da tua cabeça que pode ser assim, entendeu? Se expandir, lógico. Lógico. Exatamente. Eu acho assim, esse processo de inclusão que foi muito forte da década de 90 para frente, anos 2000, foi muito forte. Hoje eu vejo um movimento bem mais enfraquecido, causou uma mudança social muito bacana, que a gente ainda tem muito a melhorar, né, como sociedade, mas eu sinto que o olhar da sociedade em relação à pessoa, de um modo geral, lógico que especificamente ainda pode ter muito preconceito, com certeza tem, né? Pode ter, não tem, mas eu sinto que desmistificou um pouco. Quando a gente começa a ver pessoas cadeirantes no teu setor lá, um rapaz com muleta levando os documentos de não sei para onde, um outro que usa uma ortoprótese como você, fazendo não sei o quê, e fera, você vai quebrando os seus preconceitos, entendeu? E isso é fantástico, eu achei fantástico, é muito bacana. Isso, assim,
Eu pego sempre de exemplo os meus colegas de trabalho, porque eles são os que estão mais próximos de mim, assim, né? De uma Uhum. forma física, profissional falando. É diária, né? Isso, Diária isso. também. Tem alguns deles que, assim, por exemplo, a minha chefe, ela esquece que eu sou deficiente. Ela Aham. esquece, tipo assim, não é pouco. Ela esquece, assim, com velocidade mesmo. Eu tô sentada assim, dependendo da cadeira, minha perna fica esticada, ela passa, ela para, ela olha pra mim de cara fechada, Rafael, dobra. Ah, eu esqueci, foi mal. É assim, eles conseguiram não Abstrair, né? isso, abstrair a minha deficiência. E querendo ou não, o ambiente de trabalho ficou tão homogêneo que, assim, não dá pra lembrar dessa questão. Não, A isso não é ser, fantástico, né? É entendeu? fantástico. Aí eles brincam falando, pô, Rafael, dobra essa perna, fica o tempo todo com essa perna esticada aí, não sei o quê. Eles brincam, zoam. Às vezes eles falam isso, e esquece que não é zoeira, eles. Caraca, eu esqueci. Aí a gente percebe que eles não estavam zoando, eles realmente esquecem. E assim, isso é muito bom, É entendeu? fantástico, porque de um momento onde você precisou de algum olhar especial, passa para um olhar de, aí sim, de naturalidade. Aí é muito legal, né? Num determinado momento, beleza, precisei das cotas, porque também tem isso, né, Rafa? É o que você falou já. Como é que eu vou botar uma pessoa com deficiência? Eu posso botar uma pessoa sem deficiência. Se não houver uma lei que, de alguma forma, não vou nem usar o termo privilégio, que é errado, mas dê uma preferência à pessoa com deficiência, vai acabar que não vai ter gente com deficiência trabalhando em lugar nenhum. Exatamente, Então, exatamente. né? Eu, no curso lá de psicologia, eu atendi alguns dos alunos que estão estudando comigo hoje, fui eu que fiz a matrícula deles. Uhum. E até eles serem atendidos, eles viram eu andando para cima e para baixo. E o que mais surpreendiam eles era o quê? Naquele dia, eu era o que estava mais indo para lá e para cá. Porque a maioria dos atendimentos que eu pegava naquele dia era mais de entrega de documentos. Sim, Então eu sim, tinha que ir sim. no setor e voltar, no setor e voltar, no setor e voltar. E às vezes, irmão, a pessoinha vendo, tipo assim, vendo chegando aluno, vendo bombando os atendimentos, sobre efeito de cafeína, eu fico num disparo que só. E as pessoas ficam assim olhando, mano, eu não tenho pique pra fazer isso. Em casa o garoto faz aqui, tem toda a É, limitação. Entendeu? Isso é uma coisa bem tem, bacana. tem uns relatos muito maneiros da galera com síndrome de Down. Tem uns relatos muito maneiros assim, em McDonald's, que tem, às vezes, um rapazinho, uma mocinha com síndrome de Down. Eles têm uns relatos muito maneiros, muito lindos, porque o síndrome de Down, diferente da questão da deficiência física, eles também, a grande, acho que sim, sempre, assim, eu não quero cometer um erro aqui, mas eu acho que a síndrome de Down acarreta sempre algum tipo de algum grau de comprometimento intelectual. Às vezes Sim. é Uhum. tão pequeno que, mas sempre tem algum grau. Então, e assim, eu trabalhei com síndrome de Down um período. E eles são muito. Lógico que cada síndrome de Down é uma grande besteira falar que todos agem igual. Não. Mas, assim, grande parte dos meus alunos, por acaso, eram muito afetuosos, adolescentes. Então, era coisa muito de carinho, eles tinham muito, assim, liberdade e tal, muito amáveis e tal. Então, isso, quando leva para o ambiente de trabalho, é impressionante como eles contagiam essa coisa do carinho, da amabilidade, da afetividade. É muito bonitinho de ver, né? Assim, a história. Então, Rafa, eu estava dizendo, a gente fez batemos um papão sobre essa questão da deficiência. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar as pessoas a refletirem, a pessoa que tem deficiência, que não tem deficiência, quem trabalha com pessoa com deficiência, para refletir. A gente não quer entregar nenhuma opinião pronta do que é, a gente quer apenas despertar a reflexão e assim, acreditar, né, que o exemplo do Rafa e de outras pessoas que vão passar pelo nosso canal, de alguma forma, ajude a transformar a vida de quem está assistindo a gente. Então, deixa um beijão para todos aí. Rafa, manda ver sua fala final aí. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós falamos aqui. Entendam que a sua limitação talvez não seja o seu limite. Eu amo essa frase. Boa, boa. Mas Sheila Salgado, essa eu aprendi com grande, Sheila. saudosa, eu quero muito conhecê-la, tá? Ela é fantástica, Rafa. Futuramente, galera, a gente vai trazer pessoas aqui que vão poder contribuir mais com essa fala,
sobre os direitos do deficiente. Eu quero trazer muito aqui. Já combinei com ela, ela topou, que é uma colega minha de trabalho que trabalha na Uniswan, a Júlia. Ela é uma ativista dos direitos com a pessoa com deficiência. Eu acho que ela vai vir para contribuir em muito na sua fala. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham uma visão agora diferente desse contexto de deficiência. Espero que o que nós falamos aqui possa ter expandido um pouco a sua visão e entender que às vezes a pessoa diferente, ela não é tão diferente. Show? Não se esqueçam das suas obrigações youtubísticas. Compartilha, comentem, deem sugestões de assuntos para a gente poder vir aqui a falar. Valeu, meus guerreiros. Valeu, Tchau. galera. Valeu.